Caio, é, eu, eu passei a ter muita dificuldade. Vivi tudo que vocês estão vivendo hoje com relação à pressão de endividado. Tudo. Dificuldade de dormir, dificuldade de familiar, brigas em casa, muito nervosismo, medo de perder o negócio. Olha, foram meses muito difíceis. Eu, quando falo muito dessa dívida, eu consigo me alinhar muito com as pessoas que estão aqui me assistindo, porque eu já estive desse lado, né? E um determinado dia, depois de quase 2 anos de sofrimento, tentando, fazendo, arrumando milhões de formas de pagar essa dívida, dívida de cartão de crédito, financiamento bancário, fornecedor, dívida com parente, tudo que vocês puderem imaginar. Um dia eu resolvi, falei, chega. Passei a mão no telefone e comecei a ligar para todos os fornecedores. Olá, seu fulano, tal, meu nome é Wagner. Eu estou devendo ao senhor, você tem toda a razão de estar muito furioso comigo, mas eu não tenho como te pagar. Eu vou reorganizar minha vida financeira, vou trabalhar mais, mas eu preciso de um tempo para poder reorganizar minha empresa e voltar a pagar. Aquilo era um desespero. Na época, todo mundo dizia: você é louco, você vai fazer isso, as pessoas vão te protestar. Eu não estava nem aí para isso, eu já tinha passado dessa fase. E eu liguei para cada um deles. As pessoas me ligavam, eu passava a mão no telefone e ligava de volta, atendia todas as ligações, parei de fugir, parei de aceitar qualquer tipo de propostas que eu não tinha condição de pagar, e foi dando certo. Eu tinha tempo para poder cuidar da minha empresa, trabalhava muito para poder não mais me preocupar com a dívida, mas me preocupar com o ressurgimento da empresa. Então, eu criei uma outra marca. Comecei dessas 6 lojas, fechei duas, fiquei com quatro, fazendo marca própria, fazendo tudo. Surgiu uma marca que hoje é a minha empresa de confecções, que se chama Personalize. Essa empresa, se Deus quiser, esse ano vai faturar perto de 15 milhões, entre 15 e 18 milhões. Então, mas Wagner, o que que aconteceu nesse meio do caminho? Aí eu simplesmente disse chega e comecei a me preocupar com o meu negócio. Consegui pagar todo mundo, consegui honrar com todas as dívidas, fui pagando, fui fazendo renegociações que as pessoas me xingavam, mas eu consegui fazendo. A empresa foi crescendo, crescendo de venda, fui trabalhando, melhorando, deixei de lado um pouco as dívidas durante uns 4 meses e mergulhei no crescimento do negócio. Peguei esse modelo que na época, em 2002, 2004, era uma coisa que ninguém fazia, né? Eu era caloteiro. E deu certo. E aí eu comecei a usar isso para poder ajudar outras pessoas, amigos que estavam em situação muito difíceis. Fui ajudando, fui ajudando, ajudando. E foi a partir dali que eu entendi que eu tinha um conhecimento, que esse conhecimento poderia virar um método, uma metodologia. Surgiu aí o azul de novo. Então, tudo que eu vou contar para vocês hoje é fruto da própria experiência minha de vida. Ao longo desses anos de lá para cá, eu com 65 anos, tenho 25, 24 anos que eu faço consultoria. Eu já devo ter atendido só de empresas com dificuldade financeira, mais de 600, mais de 800 empresas. Todas elas com a mesma realidade que eu tinha no passado. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é fruto da minha experiência, do que eu vivi, do que eu aprendi na prática e do que eu repassei para centenas de clientes. E graças a Deus, ao longo desse ano, eu nunca tive um processo na justiça, zero. Nunca teve um acionamento na justiça de bancos, por exemplo. Aqui em Brasília, onde a gente é que morador, né? Os bancos Itaú e Bradesco, quando eu olhava a minha cara, eu falava, ai meu Deus do céu, já vem o Wagner. Porque eu levava para eles propostas, não que o banco queria aceitar, mas que eu podia pagar, ou que meus clientes queriam pagar, ou poderiam pagar. Então foi uma época muito difícil, muito complicada.
Eu sei o que que é estar desse lado aí. Eu sei o que que é ter dificuldade de dormir, chorar, rezar muito, se agarrar. Então, eu achava que eu tinha chegado no fundo do poço. Na realidade, com o passar dos anos, eu descobri que fundo do poço sempre tem um lugar mais fundo. Mas esse me serviu muito para aprender. Hoje, graças a Deus, fruto desse problema que eu vivi no passado, eu consertei toda a metodologia e a gestão da minha empresa. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com fluxo de caixa, não devo absolutamente nada. Minha empresa tem 40 funcionários, fatura bem, tem processos. Então, essa dor, esse sofrimento do passado fez com que eu chegasse hoje numa condição completamente diferente. E é essa condição que eu quero ensinar você a fazer. Vamos lá? Bom, não preciso nem falar, né? As dívidas estão sufocando. Tenho certeza que você que está aí me ouvindo, me vendo, me ouvindo, também já viveu isso. Dificuldades com dívidas. A gente tem todo tipo de sentimento. A gente tem sentimento de medo, sentimento de fracasso. Porque quando a gente monta uma empresa, a gente monta meio que um castelo. A gente monta um castelo onde a gente no futuro vai ser rico, vai ter uma condição de vida boa, vai ser realizado profissionalmente, vai ter tranquilidade financeira para a família. A gente constrói um castelo. E no meio do caminho, fruto de muita inexperiência na área de gestão, a gente vai destruindo esse castelo. Não é que a gente é culpado. Na realidade, a gente não sabe como fazer. A gente abre um negócio na tora, na vontade, na reza, na fé, com toda certeza absoluta que aquilo vai dar certo. E, infelizmente, atualmente, né, quase que 84% das empresas estão endividadas. Então, a fé e a determinação, elas não são suficientes, elas são muito importantes, pelo menos para mim, mas elas são insuficientes para a gente vencer as dificuldades de ser um empresário hoje. Então, o que a gente vai ver aqui é isso. Vamos lá. Cara, infelizmente, como eu te falei, a dívida não fica só no CNPJ, né? Ela vai. As ramificações, elas são mais dolorosas, é no CNPJ, não. É no CPF. É lá dentro de casa, na dificuldade de fazer compras, no cartão estourado, no condomínio que não foi pago, no aluguel, na prestação do colégio do filho, que a gente deixa para chegar ao final do ano para renegociar, que graças a Deus tem uma lei agora que impede de tirar o colégio por falta de inadimplência. Mas cada coisa dessa vai destruindo internamente a vida da gente. Não é fácil. Mas o melhor dessa história é que tem saída. Prova disso sou eu aqui. E muitos outros que, como eu, conseguiram sair dessa situação. Mas, sem um método, sem uma maneira, um passo a passo de como sair disso, cara, eu nem vou dizer que você não vai sair. Mas o sofrimento e o tempo que você vai levar para descobrir na tentativa, erro e acerto é muito maior. Então, o que a gente quer te mostrar aqui é um método. E por onde começa isso? Vamos lá. Bom, você já conviveu com isso, né? O telefone não para de tocar, a gente passa a noite sem dormir. Eu cansei de perder noites que eu acordava às 4, 3 horas da manhã e não conseguia dormir, preocupado, a cabeça ficava rodando. Brigas em família, briga com esposa, no meu caso, que era, graças a Deus, eu tinha uma esposa muito forte junto comigo, que estava comigo dentro da empresa, mas foram períodos muito sérios. Eu tinha filhos pequenos, eu tinha um filho de 6 e outro de 8 anos. Então, era muito complicado. Medo de perder a empresa, lembra da história do Castelo, né? Pressão dos bancos. Uma das coisas mais desesperadoras é o telefone tocando. Isso daqui não para de tocar. E a grande maioria faz uma coisa muito errada, não atende o credor. E eu vou mostrar por que que isso é importante. Essa sensação de fracasso, de culpa, né, que eu já falei. Então, todos esses sentimentos fazem com que você esteja nesse momento assistindo esse vídeo. Agora, aonde começa o problema? Tudo começa aqui, ó. Tudo começa desse lado aqui, na pressão emocional. O banco ou o credor, ele quer que você aceite uma forma de pagamento que para ele é conveniente. E ele sempre vai te dizer uma coisa: não tem jeito.
Não tem jeito. Olha, Wagner, eu tenho uma dívida sua aqui de R$ 8.500. O máximo que eu posso dividir aqui é em 3 vezes. Para ele está te fazendo um favor incrível. E para se livrar daquela pressão, você acaba aceitando. Você acaba fazendo efetivamente aquilo que você não pode fazer nunca, que é aceitar a forma de pagamento que seu credor te oferece. A mesma coisa acontece com o banco. Lembra que eu falei para você que quando eu entrava aqui nos bancos, todo mundo já falava: ai, caramba, lá vem o Wagner. Por quê? Porque eu oferecia para eles, o que eles ofereciam para os clientes era assim: olha, eu vou te criar um novo limite de crédito, eu vou te oferecer um empréstimo que você vai pagar em 12 meses com juros absurdos. Aí a pessoa se livrava daquela cobrança, mas em pouco tempo, um mês, 40 dias depois, a dívida começava a voltar. Por quê? Porque não tem condições de pagar. Você se livrava no curto prazo e jogava essa dívida sempre para daqui a pouco. 40 dias, no máximo 60 dias, tinha cobrador de novo. E aí você prejudicava ainda mais uma peça dessa engrenagem toda, que é muito importante, que é a sua empresa. Então você aceita e no desespero você bate o martelo. Depois, você chega aqui, ó, no acordo cego, você aceita a parcela que o gerente te impõe e não que a empresa suporta. Quanto que você pode pagar? Qual é o valor máximo que você pode pagar? Mas como assim, Wagner? Não, o que você fatura não quer dizer que é o que sobra, não. Como é que a gente paga o passado? Pagando todo o presente e o que sobra você divide para poder pagar o passado. Você vai dizer para mim assim, mas Wagner, não sobra nada, todo mês eu não sobra nada, eu fico devendo mais. Bom, nós vamos entender que boa parte desse não sobra nada é porque tu está pegando o presente e pagando o passado e vira uma bola de neve. Mas quanto é que você pode pagar? Então, tu faz a pressão, faz o acordo. Depois, a parcela que tu fez vai matar seu caixa. Você fica sem dinheiro para você pagar aquilo que você pode. A empresa fica sem pagar. Você paga o passado, o aluguel. Aí você paga o aluguel passado e deixa desse mês em aberto. Paga o passado, só que nesse mês vai juros, vai correção, vai colocando uma porção de ingredientes que vão aumentando a bola. Isso que se chama bola de neve. Você paga o passado, larga o presente vira o passado, com juros e correção aquilo vai só aumentando. E aí, para resolver o problema, você pega um outro endividamento. Aí você começa a pegar dinheiro emprestado com familiares, vende seu carro, que foi a bobeira que eu fiz na época. Na época eu vendi tudo que eu tinha, porque eu queria me livrar da pressão. Eu vendi tudo e não adiantava nada, porque a dívida era muito maior. E aí eu continuei ficando endividado e sem nenhum patrimônio. Comprei um Voyage velho 81, que eu me lembro que a cada 3 tanques eu tinha que colocar óleo, porque só fazia queimar, porque era a única coisa que eu tinha condição. Na época eu errei muito. E é esses erros que eu não quero que você cometa. Então, a pressão acontece, você faz o acordo, depois a parcela que você fez do acordo não cabe dentro do seu caixa e você volta a se endividar novamente. E aí o credor começa a te ligar de novo. Esse é o ciclo da falsa recuperação. Muita gente que fala comigo hoje, né, através da internet, fala assim, Wagner, eu já renegociei tudo. Eu falei, mas como? Como é que tu está faturando R$ 60.000, tu negociou 120 para pagar em 4 meses, como é que tu vai fazer isso? Não, Wagner, eu paguei a primeira, depois eu vejo o que, que eu vou fazer. É assim que acontece. Então você diminui a pressão do hoje para jogar daqui a 60 dias ou amanhã muito pior. E, Wagner, como é que a gente calcula isso? Olha só que conta simples. Como é que a gente calcula o quanto que eu posso pagar? Lembra que eu falei para você que você efetivamente tem que primeiro pagar o presente para com a sobra do presente você organizar o pagamento do passado. A gente paga o passado com o lucro do presente. Fora isso, nada vai adiantar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a receita. E receita é diferente de faturamento. Faturamento é aquilo que tu vende. Se tu vendeu, sei lá, um tênis
dividiu em 3 vezes no cartão, 30, 60 e 90, no dia da venda não tem dinheiro nenhum. Só vai entrar o dinheiro 30 dias depois. Um terço, outro terço, 60 dias depois, e o outro, um terço, com 90 dias. Como é que tu vai promover um parcelamento se não tem dinheiro no caixa? Então, a gente faz isso olhando para aquilo que entra no banco, no caixa. É receita. Então, você precisa entender quanto que você tem de receita. Você precisa, dentro dos seus controles financeiros, identificar qual é o recebimento que você tem até determinado período, no final do mês, daqui a uma semana. Depois você tem que tirar os custos variáveis do mês. O passo número um de toda essa temática é você preservar a sua empresa pagando o presente. Mas, Wagner, como é que eu vou pagar o fornecedor de hoje se eu estou devendo o que está para trás? É aí que está o pulo do gato. Wagner, eu estou devendo lá para o seu Antônio, sei lá, R$ 40.000. Só que a parcela desse mês, que vence no dia 28, é de 3.200. Dinheiro em caixa, 3.200 você paga. Receita, menos o pagamento dos custos variáveis. Custos variáveis, impostos, é tudo aquilo que depende do recebimento ou da venda. E o fornecedor depende. Você só paga fornecedor porque você comprou, e só comprou porque você vai vender. Bom, e aí, o que que a gente faz? A gente paga o presente e renegocia o passado. Então, o passado ele chega a um ponto que ele estanca. Se eu estou pagando o presente, o passado ele estanca, ele fica um valor. E é esse valor que eu vou negociar com a empresa. Então, muitas vezes, você tem que pagar o título de agora e não deposita esse dinheiro na conta do fornecedor, porque senão ele não quita o de hoje, vai quitar o que está para trás. Pede para ele um boleto para pagar a parcela que está vencendo naquele mês, para depois você negociar o que está para trás. Então você tira todos os custos variáveis. Wagner, eu vou pagar a comissão do meu vendedor? Vai, lógico, porque é ele que vai tracionar a venda da sua empresa. Fornecedor, você vai pagar o aluguel. Wagner, como é que eu vou pagar o aluguel se eu estou devendo dois e eu vou pagar? Não, você paga o do mês e vai negociar com ele para pagar o do mês. Eu vou explicar. Você vai negociar para pagar o do mês, porque aí você bota um ponto final no que está para trás e negocia com ele o passado. Lá na frente, você vai pagar o do mês e um pedacinho do seu passado. É assim que a gente vai recuperando. Depois você vai pagar as despesas fixas do mês, sempre do mês. Wagner, mas eu estou devendo a luz do mês de março, abril e maio. Vai lá na empresa fornecedora da energia na sua cidade, do seu estado, e renegocia o pagamento, mas paga daquele mês. Prolabore, esse é um dado muito importante. Muitos donos esquecem ou então não valorizam, querem, na pressão, tirar o dinheiro do Prolabore, que é um salário do dono, para que ele possa viver. Nesse momento de pressão, uma das coisas mais importantes é que você, que seja o proprietário da empresa, tenha um equilíbrio emocional. Não adianta eu ter um dono nesse momento que está desesperado, chorando o tempo todo, brigando com a mulher, dormindo fora de casa, batendo nos filhos, gritando com seus funcionários. Não vai adiantar nada. É a hora que você precisa entender que as contas de casa mínima é hora de reduzir despesa e trazer o Prolabore para o mínimo. Cara, é sobrevivência. Não é hora de fazer viagem, não é hora de comprar McDonald's para menino, é hora de fazer arroz, feijão, bife e pronto. É passar um aperto durante um período para que você possa deixar um pouco mais de dinheiro na conta para poder pagar o passado. E fazer uma reserva operacional. Wagner, como é que eu vou fazer reserva operacional se eu estou devendo? 10% daquilo que você tem como sobra, você tem que reservar. Por quê? Porque alguma coisa no meio do caminho vai dar errado. Algum fornecedor não vai topar, alguém vai executar alguma coisa. Você precisa de ter alguma coisa para você fazer. Às vezes, o fornecedor, para poder aceitar aquele absurdo que nós vamos propor, e é um absurdo mesmo. O cara te oferece em. As pessoas me ofereciam para pagar em 5 vezes.
E eu mandava contraproposta para eles para pagar em 3 anos. E todos aceitaram. Sabe por quê? Alguns que não aceitavam, eu depositava na conta. Eu depositava. Em alguns eu fazia em juízo. Ia lá dentro da Caixa Econômica, abria uma conta de justiça e depositava em juízo e avisava para ele. Porque lá na justiça, se ele fosse me executar, o que ele não podia dizer? Que eu não estava pagando. Existe uma coisa que chama boa-fé. Então, quando você tem a iniciativa da boa-fé, mesmo que você não pague a parcela que ele quer que você pague, você vai poder dizer que o que você pode pagar é aquilo. Deposita na conta dele e manda uma planilha dizendo que você já está abatendo. Wagner, você pagava juros? Zero de juros. Zero de multa. Zero. Mas o banco aceita? Não. Mas a gente imputa. Porque o banco não tem opção. Nem o fornecedor. Eles não têm opção. Eles vão conceder isso na marra, goela abaixo. Porque é a única forma que você tem para pagar. Mas até que isso ocorra, vai levar uns 2 meses para isso acontecer. Porque ele vai, diz que não tem jeito, vai, te ameaça, bota um oficial de justiça na sua porta, faz milhões de coisas. Mas ninguém nesse país é preso por ter dívida. E mais, ninguém é preso, principalmente você, que na boa fé está pagando o valor que você pode e não aquilo que eles querem. Se eu pegar minha receita, deduzir custos variáveis, deduzir despesas fixas, deduzir o Prolabore, deduzir minha reserva operacional, eu chego na minha capacidade de pagamento. Esse é o valor máximo que você pode usar para pagar todo o seu passado. Wagner, eu estou devendo 5 meses de faturamento. Eu faturo 50 mil e eu estou devendo 250 mil. E só me sobra 15 mil todo mês, do jeito que você está falando aí. Beleza. E quantos fornecedores são? São 20. Eu vou dividir em cada um deles. Dentro da metodologia que a gente chama Azul de Novo, a gente vai ensinar vocês como que faz para você criar prioridade. Tudo isso a gente vai ensinar. Nesse momento, a ideia dessa live é criar a forma para você calcular sua capacidade de pagamento, para nunca mais você fazer errado de novo. Vamos ver um exemplo. Imagina uma empresa que tem como receita 170 mil reais. Ela paga 80 mil de custo variável, paga 60 mil de despesa fixa, paga 10 mil de Prolabore e fez um fundo de reserva de 5 mil. Wagner, aqui tem alguma coisa do passado? Zero. Zero. Não tem nenhuma dívida do passado. Todo custo variável são as despesas do mês. Todo custo fixo é todas as despesas do mês. Quanto que sobrou? 15 mil reais. Esse é o valor máximo que você vai ter que dividir em todos os seus fornecedores. Você agora tem que fazer essa conta aí na sua empresa. Antes de você fazer qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular essa capacidade de pagamento. Se você não tiver isso, você vai ceder à pressão do credor. E eles são bons nisso. Bota oficial de justiça, ameaça você, diz que vai te prender, que vai fazer milhões de coisas. E nada disso acontece. Sabe por quê? Porque você continua atendendo o telefone. Mas, Wagner, se eu for atender todo o telefone, eu não trabalho. Avisa para ele. Seu Pedro, aqui é o Wagner. O senhor pode me ligar a qualquer momento, mas eu já disse para o senhor que nós estamos em julho. Eu só vou lhe mandar uma proposta no início de setembro. Eu não tenho como fazer isso agora. E eu preciso desse tempo para organizar e restabelecer todo o crescimento que a minha empresa precisa. E é justamente esse crescimento que vai me garantir eu pagar o senhor. Por enquanto, eu vou mandar para o senhor R$ 450 por mês. Todo dia 20 eu vou mandar R$ 450. Você está louco, Wagner? Sua dívida comigo é de 12 mil reais, mas é a única coisa que eu posso mandar. Quanto tempo vai durar isso? 40 meses. 50, 200, não interessa. Não interessa. Por quê? Porque o fato é que você está pagando. Se você não fizer isso que eu estou te dizendo para fazer,
todas as renegociações suas vão ser em vão. Você vai renegociar de novo, vai renegociar de novo. Você passa anos nesse sofrimento. Essa metodologia do Azul de Novo, ela acaba com esse sofrimento. Ela tem um período longo. Longo não, 3 meses, no máximo. Se a gente fizer um trabalho árduo de recuperação, a gente em 3 meses recupera. Porque o foco não é olhar o tempo todo para o passado. O foco não é você perder o tempo todo olhando para aquilo que não tem solução. O seu passado já era. Não adianta você ficar mergulhado no passado. Eu costumo dizer que passado é bom para professor de história. Sabe por quê? Porque nada do que você fizer hoje vai diminuir o problema que gerou no passado. O que você tem que pensar é: se a sua empresa morrer, todo o passado vai virar um problema. Mas se a sua empresa estiver viva, faturando mais e gerando mais caixa, em vez de 15, gerando 20, 30, mais rápido você paga todo mundo. É esse o pulo. O pulo não é você olhar só para o passado, é você pensar em reorganizar. Mas, Wagner, como é que eu vou pensar numa coisa dessa? Minha cabeça só pensa em problema. É por isso que a primeira etapa que a gente cuida, depois de fazer toda a definição da capacidade de pagamento da empresa, é olhar para o empresário. O empresário ele precisa ter um equilíbrio mínimo necessário para ele poder aguentar a pressão, porque no início, nos 40 primeiros dias, não é fácil. Mas a gente tem um objetivo. E o objetivo a gente sabe que vai ser alcançado. Toda empresa que tem faturamento, que ela tem mercado e tem faturamento, é possível de ser salva. Toda. Mas tem que ter um método. Não é atirando para todo lado. Tem que ter um método. Se você errar de novo, você quebra. Então, como é que a gente faz? Se a sua capacidade é calculada de 15 mil, o banco exige uma parcela de 22, a resposta é não posso. Wagner, o banco disse que vai na minha casa, vai fazer milhões de coisas. Ele vai ameaçar você, meu. Wagner, eu estou devendo para a agiota. Bom, cada caso a gente tem que analisar. A gente vai entender questão de prioridade. Wagner, esse cara do agiota, ele vai me matar. Pronto. Aí a gente tem que olhar com mais carinho. Então, tem uma etapa, depois que a gente olhou para o empresário, que a gente já cuidou do equilíbrio emocional com ele, e a gente olhou para frente, a gente vai priorizar a quem a gente vai fazer as renegociações. Mas como assim, Wagner? Eu não vou priorizar aquele que grita mais, que me ameaça mais. Eu estou tirando o agiota que está querendo me matar. E esse a gente tem que resolver. Mas tirando esse, quem que a gente paga primeiro? Não é aquele que grita mais ou que está me concedendo juros menores. Não, o cara fez um esquema para mim, não vai cobrar juros nenhum. Eu não vou pagar juros para ninguém. Zero juros. Zero juros. Multa. Zero multa. Zero. Mas, Wagner, ninguém vai aceitar. Não tem problema. Eu deposito na conta. E eu vou pagando, mesmo que ele não aceite. Dane-se. Eu vou pagando. Bom, lembra da história da boa-fé. E o que que a gente não pode fazer aqui? É aceitar isso. Como é que eu crio a prioridade? Eu vou determinar quem são os fornecedores que impedem minha empresa de funcionar. Por exemplo, você já tem 2 aluguéis vencidos. Esse é um problema. A gente tem um cliente hoje, por exemplo, que ele vai mudar. A gente tentou fazer uma renegociação com o aluguel. Ele falou: não tem negociação. Eu falei: tudo bem. Aí a gente pegou a empresa e está mudando ela de lugar. O que vai acontecer com essa dívida do aluguel? Eu vou deixar por último lugar. Eu vou pagar, mas eu vou deixar em último lugar. Por quê? Porque agora eu já tenho um outro local. Wagner, minha maquineta lá no banco de cartão de crédito está vinculada com um empréstimo. Ótimo. Eu vou abrir uma outra empresa e nessa outra empresa eu tiro outra maquineta de cartão e deixo aquela para trás. Wagner, você está promovendo o calote do banco? Não. Antes da gente fazer isso, a gente vai levar uma proposta para o banco. E é uma proposta que você pode pagar e não que o banco quer fazer. Então, a gente vai fazer o que for possível, desde que seja dentro da lei, para eu continuar vivo, para minha empresa continuar viva e gerando riqueza. Caso contrário, nada disso vai ser pago.
E eu quero que você pague. Você vai pagar como eu e paga todo mundo, mas dentro daquilo que você pode. Mas, Wagner, vem cá, e se a minha capacidade de pagamento que eu calculei for negativa? Pronto. Se você calculou, você não está tendo na sua operação a capacidade de gerar nenhum caixa, mesmo não pagando o passado, não adianta você pensar em passado. Aí a gente tem que mergulhar na sua empresa para fazer uma correção completa da sua empresa, aceleração comercial, redução de gastos, para a gente, acerto de preço, posicionamento, para que a gente possa acelerar o crescimento, mas acelerar o crescimento com margem, com ganho de caixa. Esse é o ponto crítico. Mas quer saber uma novidade? Raras são as empresas que estão nesse ponto. Raríssimos. A grande maioria tem um caixa, por exemplo, de 15 mil e assume uma parcela de renegociação de 22 para se livrar da pressão. E aí, todo mês, ele fica com 7 mil. Daqui a pouco, ele está devendo 21 de novo, é mais uma parcela. Então, o grande problema não é que a empresa não gera caixa. O grande problema é que o caixa é insuficiente para pagar o passado da forma que o credor quer. Já entenderam isso? Wagner, o cenário bom. O banco ameaçou bloquear minhas contas. Devo ceder à pressão? Não. Troca de banco. Wagner, mas meu crédito está caindo num banco. Troca de banco. Avisa o credor. Avisa o fulano. Troca de máquina. Abre uma outra empresa. Troca de maquineta. Entendeu? Faz uma outra operação que o dinheiro possa entrar na sua conta sem ter aquela trava para pagamento. Wagner, isso é muito complicado. É. Não é fácil. Para falar a verdade, não tem nada difícil. Só que dói. Dói porque isso é uma coisa que ninguém está preparado ou foi criado para fazer isso. A gente quer uma empresa lucrativa, que a gente seja bem-sucedido, que tenha dinheiro, tudo bem. Mas, meu amigo, não é o que está rolando hoje. E eu preciso tratar isso de uma maneira objetiva. Wagner, e se no cenário eu devo pagar o novo empréstimo para pegar o atual? Não, meu amigo. Não pega um outro empréstimo, renegocia. Wagner, quando é que vale a pena eu pegar um outro empréstimo para isso? Para acelerar a sua empresa e não para pagar o passado. Vamos imaginar que você precisa e tem uma sobrinha lá de 20 mil de crédito no banco. Cara, se a gente precisa de 20 mil para acelerar os negócios, a gente pega 20 mil, não é para pagar o passado, é para acelerar o presente. Para que daquela sobra do faturamento que tu tem de 70 mil, a gente pule para 90. De 90 para 110. E a sobra vai pagar o restante. Ficou claro? Conhecer a capacidade de pagamento sem ter um plano é como ir no médico, fazer um diagnóstico, mas não iniciar o tratamento. Você vai, a partir de hoje, com isso que eu já te ensinei aqui, você tranquilamente vai conseguir fazer o cálculo da sua capacidade de pagamento. Já são 7h40. Então, a gente está falando uma opção de coisas hoje aqui. Você já consegue hoje fazer seu cálculo. Ah, Wagner, não ficou perfeito. Tudo bem. Uma conta imprecisa é melhor do que não ter conta nenhuma. Então, faça hoje, faça amanhã de manhã a conta da capacidade de pagamento, para você entender. Mas, Wagner, e se eu já fiz uma grande bobeira e eu já renegociei as minhas dívidas num valor acima da minha capacidade? Amanhã mesmo tu liga para o fornecedor. Meu amigo, desculpa, eu fiz uma parcela com você que efetivamente eu não tenho como pagar. Eu preciso renegociar. O credor, ele quer te matar. Ele vai te xingar de todos os nomes. Você vai dizer para ele, eu tenho certeza que você está certo. E eu compreendo. Você tem toda a razão de estar bravo comigo, de me xingar. E olha, me desculpe, mesmo. Agora, eu não sabia. Eu participei ontem de uma live com o Wagner Isidório e ele me ensinou a fazer uma coisa que clareou minha mente. E agora, o que que você precisa? É receber, porque no mês que vem eu já não vou pagar aquela segunda parcela. Então, antes que o problema aconteça, vamos renegociar? Se quiser, eu abro todas as contas para você, não tem problema. Quanto que eu recebo, quanto que eu gasto e quanto que sobra. É só isso.
Não, mas você pode me pagar mais. Não, meu amigo, eu tenho 32 fornecedores em atraso e eu tenho que pagar um pouquinho para cada um. Você é só um dos 32. Transparência, verdade e honestidade. Sabe o que vai acontecer? No primeiro momento, ele vai te ligar todo dia. Na próxima semana, ele liga uma vez por semana. Na outra, uma vez a cada 15 dias. Depois, você vai ligar para ele. Ô, seu Felipe, ó, de R$ 450 que eu pagava, agora eu consigo pagar 550. Esse mês eu vou pagar 550, nos outros também. Seu Felipe, agora já melhorou a operação, eu consigo te pagar R$ 1.000. Vai melhorando. Porque você é um cara de boa fé, você quer pagar a dívida. Entendeu? Bom, a primeira coisa depois que você faz isso é mapeamento total. Você tem que levantar todos os seus passivos. É a hora que a gente chama, dentro da metodologia, de enfrentar a fera. Ninguém quer saber. Quando você pergunta para alguém, e aí, Felipe, quanto que você está devendo? Olha, é mais ou menos 40 mil. Quando você vai levantar, está devendo 80 e poucos mil reais. Não, porque esse daqui é do meu pai, eu não estou fazendo, e o pai está cobrando. Não, isso aqui é do meu cunhado, ele disse que pode esperar. Bicho, levanta toda a dívida. Com parente, com fornecedor, com agiota. A gente tem que ter a visão completa para a gente poder saber a prioridade que eu vou dar. Wagner, eu vou conseguir pagar todo mundo? Não sei, depende da sua capacidade de pagamento. Depois de você fazer todos os levantamentos, ou seja, de enfrentar a fera, você vai fazer a priorização cirúrgica. Quem eu pago? Quem que vai ser o primeiro? Como é que eu escolho isso? Só repetindo, aqueles fornecedores, aqueles credores que vão impedir sua empresa de funcionar. Mas, Wagner, vem cá, o banco impede a sua empresa de funcionar? Não. Eu vou pagar o banco? Vou. Mas tem o fornecedor ABC, que é a matéria-prima de tudo que eu produzo. Se eu não conseguir comprar desse cara num preço que ele me vende, eu não funciono. Então, esse cara é prioritário. O meu aluguel, eu estou devendo já duas parcelas. Nesse caso do cliente, por exemplo, que eu avisei, a gente fez uma proposta para ele. Como a rua onde ele está tem muita gente vazia, a gente propôs durante 3 meses, que era o período de carência, pagar 50%. O dono da empresa falou: não, ele não vai topar. 24 horas depois que a gente mandou a proposta, ele falou: ok, só tem um problema. Vocês não podem sair do prédio em um ano. Se saírem do prédio, eu vou cobrar a dívida toda. Eu falei: tudo bem. Meu irmão, deu 3 meses para a gente, reduziu 50%. Top. O passado eu não paguei, mas o presente eu pago com 50%. E a gente está renegociando. E está vendo se vai mudar ou não. Priorização cirúrgica. Quem pagar primeiro, entendeu? Cara, eu preciso pagar o imposto. O governo é o pior cobrador de todos, mas ele é o mais perseverante. A única dívida que não prescreve é dívida fiscal. O fornecedor, depois de 5 anos, essa dívida sai do seu Serasa. Tá certo? É a lei. Então, é óbvio que você vai pagar antes dos 5 anos. Nós estamos aqui trabalhando para que você honre com tudo isso. Depois, você vai fazer estratégias que efetivamente vão blindar sua operação diária. O que você tem que fazer é agora que você já calculou sua capacidade de pagamento, você mapeou todas as suas dívidas, você já definiu quem são os prioritários para receber aquele valor que você calculou. Agora, meu amigo, é mandar correspondência para cada um deles, dizendo o que vai ser feito e mergulhar nas estratégias para você blindar a sua empresa de todo o problema do passado. Seu problema agora é olhar para o futuro. Você tem que olhar agora a sua empresa e falar o que eu tenho que fazer para ela vender mais, o que eu tenho que fazer para ela gastar menos, para me sobrar mais dinheiro e eu conseguir pagar mais rapidamente. Eu tenho que fazer com que toda a minha negociação ela seja estratégica para me dar esse fôlego para que eu consiga superar esse desafio. O endividamento, ele é um sintoma. A gente não sabe qual é a origem do problema. Quando a gente pergunta para o empresário, ele fala: não, é porque eu tive um mês ruim. Não, é porque o mês passado um fornecedor, um cliente deixou de me pagar.
milhões de coisas que a gente sabe, percebe, que o cliente ele não entende qual é a origem. No quarto degrau, o que, que a gente faz? A gente mergulha dentro da empresa para a gente descobrir qual é a origem do seu endividamento. A gente tinha um cliente, e nós já terminamos e foi um sucesso, que 70% do que ele vendia era aquele papel de banheiro, ele era o distribuidor de material de limpeza. E 70% que ele vendia era um papel, que ele vendia para caramba aquilo. Ele vinha crescendo de faturamento, só que o endividamento dele cada vez maior. E ele enlouquecido, eu não entendo, vai. Quando a gente entrou nesse quarto degrau, a gente foi validar o preço de venda dele. E a gente verificou que em cada caixa que ele vendia, ele perdia entre 7% e 9%. Ele vendia com prejuízo. Então, quanto mais ele vendia, maior o tamanho do problema. Quando a gente tapou esse buraco, quando a gente criou as estratégias e descobrimos qual foram as origens, o preço era um problema, mas era o principal. Quando a gente tapou esse dreno, começou a sobrar dinheiro no caixa, porque a gente corrigiu o erro. Mesmo que ele tivesse perdido algum tipo de venda, de faturamento, o que ele vendia tinha lucro, tinha margem para poder encher o caixa. Então ele equilibrou e hoje ele vende 4, 5 milhões por mês. Então ele vem crescendo muito. Hoje ele é investidor. Hoje ele vai, às vezes, conversando comigo para saber qual é a melhor função para investir o dinheiro dele, que está tudo parado no banco, em fluxo de caixa. Então, é possível. Não é difícil, só que dá trabalho e dói. Só que agora, depois que eu conversei com você isso tudo, né, você já entendeu quais são os problemas, você já entendeu e já se identificou com as dores do endividado. Agora você tem dois caminhos. O primeiro deles é continuar fazendo tudo sozinho. Tentativa, erro e acerto. Não, Wagner, eu vou olhar aqui um vídeo no YouTube, vou fazer alguma coisa, sei lá. Alguma coisa você vai fazer para isso acontecer e você melhorar. O outro caminho é você entender que existe um método e existe apoio. Uma das coisas mais importantes nesse momento é o empresário não ficar sozinho. Wagner, como assim? Cara, quando a gente está sob pressão, pelo menos isso aconteceu comigo e muitos clientes que eu atendi, quando a gente está sob pressão, a gente não quer levar problema para casa, a gente já não conversa com a mulher. A gente não quer levar problema para os filhos que já estão irritados. Chega em casa, você está irritado. Você não quer conversar com o funcionário para ele não saber que você está com muito problema de caixa. Então, você vai ficando cada dia mais isolado, isolado, isolado. Isso é o maior problema que tem. Só que muita gente evita de falar por vergonha, por fraqueza, de achar que ele é o culpado. Nenhum devedor é culpado de nada, gente. A gente só não sabia como fazer. Só que agora você tem um método, você tem como descobrir como fazer. O programa Azul de Novo, ele funciona com três pilares. O primeiro deles é estancar a sangria. Tudo que a gente falou de renegociar a dívida, de mandar correspondência, tudo a gente tem padrão, tudo a gente tem modelo de carta, de fazer o cálculo da capacidade de pagamento, tudo a gente tem um método para isso. Depois, a gente vai organizar. Então, a gente vai separar o que é do CPF, do que é no CNPJ. A gente vai olhar a sua vida pessoal com muito carinho para que você tenha tranquilidade dentro de casa. As contas de menino, de condomínio, de supermercado precisam estarem pagas. É no limite mínimo? É. Mas se não, você não tem tranquilidade, equilíbrio emocional para aguentar essa pressão. Então a gente organiza os acordos com o sócio, saneia financeiramente, manda para eles, para os credores, todas as correspondências, entra, negocia, interage com o credor, junto com você. A gente te ensina como fazer isso. Então, esse é o pedaço que dói. E o terceiro pilar, que vai do quinto ao oitavo mês, quer dizer, o programa todo são 8 meses. No primeiro e no segundo é estancar a sangria, é parar de pagar o passado do jeito que você está fazendo errado. No terceiro e no quarto é você definir e organizar internamente, descobrir quais são as causas, qual é a razão que está levando você a esse endividamento,
equipe, preço, descobrir a origem de tudo. E aí, o quinto, sexto, sétimo e oitavo, 4 meses, a gente mergulha num programa de aceleração comercial para que você venda, para que você venda com caixa, com resultado, com lucro. A gente vai ensinar você, vai pegar na mão e fazer junto com você para que você possa efetivamente transformar a sua empresa e que nunca mais volte a ter esse problema que você tem hoje. Foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi da pior forma, só que eu não tinha esse método. Então eu fui na tentativa e erro e acerto. Graças a Deus eu aprendi com o passado. E hoje eu tenho uma empresa lucrativa, com fluxo de caixa, com investimento, e eu não tenho nenhum outro problema. Eu tenho desafios todos os dias, de muitos problemas, mas problemas de quem está crescendo, que é isso que eu quero ensinar para você. A jornada, ela tem várias etapas. Primeiro degrau, blindagem de emergência. Já falei sobre a blindagem, né? O telefone toca, você assume o protagonismo, é blindar você para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Depois, o acordo de sobrevivência, que é propostas que a gente vai fazer para o fornecedor de maneira que você consiga pagar. Reorganização operacional, fim da briga do casal, matriz de responsabilidade clara. No meu caso, eu trabalhava com a minha esposa. Então, uma das coisas que a gente fez foi dividir atribuições entre cada um de nós. Porque antes disso era uma miseramba, vai, sabe, era uma confusão. Aí eu passei a honrar determinadas coisas e ela honrar determinadas coisas. Então a gente separou. Então a gente tinha muito mais velocidade para fazer. E aí, no quarto degrau, a gente faz o setup da máquina de venda. O que é isso? Você vai entender o que você precisa, qual é o caminho, qual o posicionamento correto, quanto que eu ainda posso usar de dinheiro para poder fazer a aceleração. Se é necessário, a gente tem um processo de aceleração que chama aceleração muquirana, que é aquele cara pão duro, que são várias técnicas de aceleração de venda que sem gastar um centavo. Dá muito trabalho, dá resultado, mas sem investimento. Então a gente mexe com uma coisa de um pouco de investimento com o restante. Se eu vou fazer tráfego pago, se não vou, se eu vou fazer rede social, Google, eu não sei ainda. Mas, Wagner, como é que eu vou pensar em rede social se eu não tenho dinheiro para pagar o fornecedor? Já expliquei para você que a gente vai colocar essa despesa como necessidade de funcionamento da empresa. E no sétimo, no oitavo, é pesar no acelerador para você conseguir. No quarto, no quinto e no sexto mês, a gente vai falar de CRM, de implantar essas ferramentas, de colocar modernidade na sua empresa e foco na aceleração comercial. Eu sou Wagner, Davi que está conosco, tá certo? Ele é especialista na área financeira, Tudo bom, especialista, um gente? fera nessa área. Tá aí o Davi. O Anderson é o cara especialista na área comercial, vendas e tecnologia, é o cara que conhece tudo de IA. Ele é sócio, nós somos sócios de uma empresa. Ele conhece tudo de Opa, inteligência pessoal. artificial, diagnóstico, tudo a gente faz hoje numa velocidade muito grande para dar para vocês tempo, para a gente usar esse tempo para a gente poder organizar a sua empresa. Bom, diferentemente de todos os negócios que vocês já viram, aqui a gente não tem pitch de venda, tá certo? Eu não tenho pitch de venda, não vou passar nenhum preço para vocês comprarem hoje. Eu quero que vocês entendam isso. E eu quero, se vocês tiverem vontade realmente de poder fazer, de pegar telefone, de ligar, Davi, bota para mim aí o telefone lá do 2017 2711 aí no chat, por favor. Que é, eu já venho entrando em contato com vocês através do WhatsApp. É só responder um WhatsApp daquele e a gente entra em contato. E aí lá, individualmente, vocês podem fazer comigo uma reunião com o Davi, com o Anderson. Vocês podem fazer uma reunião sem nenhum custo. Como assim, Wagner? Você fez essa palestra, não vai ter pitch de venda? Não. Vem cá, você vai fazer uma reunião de graça? Vamos. Porque a gente sabe que a decisão de entrar dentro de um programa como esse depende de cada um, depende do momento, depende do aperto que você está aí dentro. É um período muito diferente. E a gente tem muito compromisso com isso. Eu lembro que eu já vivi o que você está vivendo hoje.
E olha, eu passei por muita gente que queria se dar bem, e alguns se deram bem nas minhas costas. Na hora da dor, muita gente se aproveitou disso. E eu não quero fazer isso com você. E quem for me conhecer com o tempo, tanto eu, quanto o Anderson, quanto o Davi, vão entender que a gente é 100% verdadeiro naquilo que faz. Cara, a primeira conversa gratuita é. A única coisa que precisa fazer é ir lá no WhatsApp, Wagner, oi, eu quero marcar um horário com você. Pronto. Vou mandar um link para você e a gente vai fazer uma live dessa juntos. E você vai me contar tudo o que vai acontecer e eu vou te dizer o que que a gente vai fazer. A gente vai prometer quitar alguma dívida? Não. Eu não sou dono da sua empresa. Não sou. Quem decide seguir esse caminho, esse trajeto, é unicamente você. Ninguém vai fazer isso por você. Agora, não seguir também é uma opção. Você pode não acreditar em nada que eu estou falando. Pode, e seguir do jeito que está fazendo. Pode. A opção é sua. O que eu estou jogando aqui para você é uma oportunidade. E talvez única. Ninguém nunca te ofereceu isso. Tem um bocado de advogado na internet te oferecendo de como renegociar sua dívida. Bacana. Você vai renegociar a dívida. Ótimo. Como é que faz para crescer? Se você não descobrir a origem do problema, mesmo que você renegocie, daqui a 6 meses, um ano, você está endividado de novo. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Porque a pessoa se preocupa só com a dor. Eliminou a dor, ai, vou dormir em paz. Meu amigo, daqui a um ano, o problema está lá, gerando de novo diferença de caixa. E você, sem controle financeiro adequado, não sabe como faz. Ah, não, Wagner, comigo é diferente. Beleza, então não faz. Mas lá na frente, você vai lembrar disso lá. Eu vou pegar esse vídeo, vou colocar no canal nosso lá da Avenida, do YouTube. E lá na frente você pode entrar de novo. E quanto tempo a Emtreva volta para o azul? Olha, em 2007, 2008, não, em 2017, 2018 e 2019, nós lançamos esse mesmo programa. Nós atendemos 124 empresas. Só quatro não voltaram para o azul. Das que ficaram, né? Muita gente desiste no meio do caminho, não acredita. Isso é do ser humano, não adianta. Quanto custa o programa? Não sei. Vai ter que saber comigo individualmente. Vai ter que mandar um WhatsApp para mim e eu entender o que que é. Tem um padrão tabelado. Eu vou te dizer que você vai se surpreender com um valor tão barato. E é barato mesmo. É barato. É muito menos que 3 tanques de combustível. Muito menos. Então, a próxima cobrança não vai esperar, sabe? Olha, eu faço isso há muitos anos. Eu já vivi. Eu já vi muita gente quebrar a cara de novo por conta disso. Nós estamos vivendo um momento agora que, se tudo continuar do jeito que está, com 86% da população endividada, nós vamos ter um 2027 com muita dificuldade de venda. Muita dificuldade de venda. Só vão permanecer vivo aquelas empresas que entenderam que é momento de se organizar e realmente profissionalizar o negócio. Caso contrário, vão quebrar, como milhares estão quebrando. Então, é, aqui é assim, é o último slide, não tem mais outro, né? Eu acho que já são 19h57, eu me programei para fazer isso durante uma hora. É, queria saber se para vocês que estão me vendo aí, Rafael, Christian, fez sentido isso tudo que eu estou falando? Coloca para mim aí no chat alguma coisa que a gente possa entender se isso que eu estou falando fez sentido, se valeu a pena. Dá um oi aí para mim dentro do chat. Estou ouvindo, bacana. O Davi já colocou. Então, tem que fazer sentido, né? A gente disparou muitas mensagens hoje para muita gente. Fez sentido sim, valeu muito a pena. Que legal, Rafael. Eu espero que é aquela estrela, né? Aquela ideia que é assim, né? É, lembra daquela cena que todo mundo fala da estrela do mar, né? Que, que um cara está andando na praia, pega uma estrela no mar, joga dentro d'água. O outro falou, pô, o que que você está falando? Eu falei, eu estou salvando o oceano.
Eu falo, pô, mas não faz sentido você estar jogando uma aí, o oceano é enorme. Eu falo, olha, para todo mundo eu não sei, mas para aquela pessoa, para aquela estrela fez diferença. Para o Rafael, para o Christian, e isso fez sentido. Eu espero que vocês sejam essas, que possam colocar em prática e joguem a estrela lá dentro. Se em algum momento vocês sentirem que o que eu fiz, que eu falei para você, fez sentido, vai lá no WhatsApp agora e manda para mim, Wagner, quero me encontrar com você. Custo disso? Zero. Zero. A gente vai bater papo. Se eu tivesse aí na sua empresa, eu ia dizer, olha, só é um copo de café e um copo d'água. Só. Fora isso, é online. Combinado? Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui comigo. A gente está muito feliz de ter podido compartilhar com você. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar no WhatsApp e eu tenho certeza que eu vou fazer uma diferença enorme na vida profissional de cada um de vocês. Um abraço. Tchau. Um abraço, gente.